Bom dia a todos. Nesse momento nós vamos estar com vocês em mais uma live, tá? Nesse, nesse curso tão maravilhoso, né, de pós-graduação, e não podemos deixar de trazer os conhecimentos acerca desse futuro, tecnologias e tendências educacionais no curso de pós-graduação em Psicologia da Educação. Eu sou o professor Edson Vasconcelos e estou aqui para interagir e trabalhar com vocês acerca dos nossos temas. Tá? Quero parabenizar a todos pela disponibilidade nesse período de férias. Sei que a ocupação é bastante, sei que em várias situações, ou seja, em situações que o professor fica de férias, mas ele realmente não é umas férias, tá? Que ele está tirando para descanso, tá? Porque muitos de vocês têm suas famílias, filhos que estão também de férias, né? Mas é um momento de curtir, se planejar, se programar uma viagem, fazer uma visita a algumas pessoas que geralmente nós não costumamos visitar em período de trabalho, tá? Então, as férias é esse momento para você dar uma parada das suas atividades profissionais e seguir avante para como a gente diz, recarregar as baterias, tá? Mas nós estamos nesse período de férias com uma disciplina que ela é muito voltada à tecnologia. Então, nós não estaremos presentes em sala de aula física, porém, nós estaremos presentes em nosso ambiente virtual. Esse ambiente virtual em que já é um cenário das novas tecnologias dentro do processo educacional, né? Hoje nós podemos destacar, nesse pequeno processo de introdução, que o nosso processo tecnológico, ele vem se avançando dia a dia, ano a ano, trazendo para nós bastante benefícios e fazendo com que as nossas vidas sejam realmente estruturadas tecnologicamente, tá? Mesmo que sejamos resistentes ao processo tecnológico no mundo da educação, mas é tão necessário, é tão provável a ascensão desse processo tecnológico que nós não podemos deixar de utilizá-lo, né? Não podemos deixar de utilizá-lo de hipótese nenhuma, tá? Exemplo disso, hoje nós estamos aqui em uma live, tá? Uma live não presencial, ou seja, não exigir dos alunos que estivesse dentro da plataforma para estar assistindo essa live, até porque eu não queria retirar vocês da rotina das suas férias, certo? Da sua programação, mas você vai ter que tirar um momento ou outro para estar assistindo essa live por conta das instruções que nós temos para dar, certo? No capítulo 1º, na live do dia 1º, nós falamos sobre a educação do futuro, os novos cenários de aprendizagem, e isso é tão importante que a gente entenda esses novos cenários de aprendizagem, porque são eles que vão ser introduzidos dentro do nosso cotidiano escolar, né? Esse ano de 2026, com essa forma de trabalhar tecnológico, tá? Nós temos visto os avanços que são integrados ao processo.
né, aos processos do nosso próprio aprendizado quanto pós-graduando desse curso, certo? Nós tivemos, talvez você nunca tinha escutado falar das microvideoaulas, né? Então, a gente já fez uma sequência na primeira disciplina, estamos fazendo outra sequência nessa segunda disciplina sobre as microvideoaulas. Essas microvideoaulas são importantes porque você vai ouvindo, né? Você vai entendendo a disciplina parte por parte, né? Quando o professor ele chega a realizar todo o processo de estudo, né? Em pequenos vídeos, e esses pequenos vídeos eles demonstram, né? Uma necessidade de que o aluno tenha que o aluno possa interagir com o professor, mesmo de forma virtual. É muito diferente de você fazer um microvídeo do que você fazer digitar uma mensagem, né? Um microvídeo, você está ouvindo, você tem uma percepção maior, você está interagindo ali com o professor, mesmo que você não tenha ali a possibilidade de fazer a interação ainda nessa microvideoaula, dessas microvideoaulas, de estar também realizando uma micropergunta, né? Que também faz parte desse processo da microvideoaula, quando o aluno também pode entrar, né, na microvideoaula e fazer a sua pergunta e o professor ali também dar a sua resposta e interagir com o aluno, certo? Hoje nós estamos fazendo só uma microvideoaula fechada, ou seja, só o professor fala, mas em um outro momento, em uma outra disciplina, a gente vai abrir para que você faça também a participação dentro da micro videoaula, que isso é muito importante. Então, esses são os cenários desse processo de aprendizagem, né? Certo? E uma coisa que tem me preocupado, tenho conversado com vocês, interagido, tenho escutado ali os comentários de vocês, certo? Mas o que me preocupa bastante hoje, certo? Hoje nós estamos numa turma bem conectada, de professores bem conectados, de professores que sabem o que é uma tecnologia, mas hoje nós temos vários professores que eles, na realidade, são leigos digitalmente, né? A gente costuma chamar, dar essa nomenclatura, que são os analfabetos, ou seja, pessoas que ainda não dominam o mundo digital. E quando a gente não domina o mundo digital, é incrível essa capacidade do mundo digital nos dominar. Então, eu prefiro dominar o mundo digital do que deixar o mundo digital me dominar, tá? Então, a grande preocupação é o professor na era digital, gente. O professor na era digital. Como é que nós vamos conseguir transformar os nossos métodos, que muitas vezes são tradicionais, né, em algo mais tecnológico? Aí vem a BNCC da computação, né? Ou seja, BNCC computacional. É um projeto que já está inserido, tá? E que a gente tem que estar observando. O caso do computacional não quer dizer que o aluno tem que estar com o seu celular, né, com o notebook, com o tablet em sala de aula, né? Mas tem todo um processo que a gente tem que acompanhar, tem todo um processo que a gente tem que ver, toda uma educação que a gente tem que passar dentro desse mundo tecnológico. E nós fomos separados, destacados, orientados a ser aquele que orienta o aluno para o mundo, né? O aluno para o mundo do trabalho, e hoje, né, estamos aqui para fazer essa orientação dos alunos para o mundo digital, certo? Antigamente, nós tínhamos os cursos de computação, que agregava ali uma gama de processos, como, por exemplo,
o Windows, o Word, o Excel, o Internet Explorer, o MS-DOS e outros mais, né? PowerPoint, certo? E outros mais que existiam ali na época e que foram abertos e que o mundo da tecnologia daquela época, ou seja, os cursos de computação, microlins, outros mais, o próprio meu, da minha empresa, certo? Nós esperávamos que os nossos professores fossem os principais agentes condutores dessas tecnologias. E quando a gente quando nós abrimos as portas para os cursos de computação, nós nos surpreendemos. Por quê? Porque foi a garotada, foi os adolescentes, foram os jovens, certo? E nós tínhamos uma parcela mínima de professores que iam para se atualizar tecnologicamente, ou seja, para conhecer um editor de texto, para conhecer um editor de planilha, para conhecer um editor de slides, coisas que fazem parte da rotina de um professor, coisas que fazem parte da rotina do professor. E nós sentimos muita falta disso, tentamos até fazer projetos do professor tecnológicos e tudo, mas não tivemos tanto sucesso. Claro, na minha empresa nós fizemos, né, turmas só de professores em alguns anos aí, em 2000, 2002, 2003, até 2005, a gente estava tentando trabalhar esse processo da computação. Era um pouco mais restrita, os valores eram altos, porque a gente tinha os nossos equipamentos, era equipamentos de mesa, não é como hoje, que nós temos tablet, notebook e poucos computadores de mesa, né? Mas a gente tinha parceria com Lan House, nós tínhamos parceria com determinados locais para que a gente tivesse uma comodidade melhor, para dar um ensinamento melhor e de mais qualidade para os professores. Porém, nós não tivemos essa conexão tão alta com os professores, até que aconteceu algo inusitado, inesperado, como eu sempre venho falando, que foi as nossas aulas síncronas e assíncronas, ou aula remota, como você queira dizer. Né? Então, essas aulas, eles vieram em um período em que o professor não tinha a sua capacitação, que o professor não sabia como conduzir uma aula de forma online, o professor não sabia como que ele podia trabalhar alguns processos dentro desse mundo virtual e necessitou de uma forma brusca, né, por conta da pandemia, de uma forma brusca, entrar no mundo digital. E esse entrar no mundo digital foi um ápice para que o governo, né, o Ministério da Educação e todos os seus processos de conhecimentos tecnológicos pudessem avançar com projetos de avanços tecnológicos para o professor, de avanços tecnológicos para os professores. Então, isso é muito importante que a gente venha conhecer, né, esses ambientes. Então, essas disciplinas, tanto a disciplina passada como essa, e principalmente essa, ela vai movimentando muito a gente dentro desse processo do ensino tecnológico. A transformação digital tem redefinido profundamente o papel do professor no contexto educacional. Se antes o docente era reconhecido principalmente como transmissor de conhecimento, atualmente a sua atuação está voltada para a mediação da aprendizagem, a orientação de projetos, a promoção de pensamentos críticos e a construção coletiva do conhecimento. O acesso facilitado às informações exige que o professor educador desenvolva competências capazes de orientar os estudantes na seleção
análise e utilização ética das informações disponíveis nos diversos ambientes digitais. Tá, isso aqui é muito bonitinho, né? Para que a gente escute, para que a gente veja, principalmente aí na sua apostila no 1.1 do professor na era digital. Muito lindo, tá? Mas como é que nós vamos trabalhar os processos digitais se a gente não conhece o processo digital? Eu vi vários comentários de vocês no nosso grupo de estudo, né, da nossa mentoria, falando sobre esse processo da capacitação, né, de como é que nós vamos transmitir um conhecimento que a gente não tem, como é que a gente vai transmitir um conhecimento que está ainda longe para nós. Eu tenho que tirar, assim como eu tiro um momento para o meu planejamento, também a educação deveria ter um momento para esse conhecimento digital, né? Então, hoje o grande boom do processo digital para os professores é também um grande gargalo, que são a nossa tecnologia entrando dentro de uma coisa que era muito costumeira para a gente, que era dar nota aos nossos alunos e fazer a frequência deles, que é algo básico que a gente tem dentro da educação. Então, surgiu hoje um diário online, ou seja, um diário digital, onde ali nesse diário nós vamos ter que estar conectados, nós vamos ter que ter conhecimento de como é que eu vou fazer o meu planejamento ali, como é que eu vou fazer inserir as minhas disciplinas, como é que eu vou inserir os meus conteúdos e como é que eu vou inserir a nota dos alunos ali dentro daquele processo, né? Então, muitos de vocês não passaram por uma capacitação para receber o diário online. E muitas vezes a capacitação o coordenador pedagógico te chama e diz, ó, você tem que fazer isso, certo? Então, são situações que caem assim na nossa no nosso processo, na nossa vida, no nosso cotidiano profissional, e aí a gente vai se socorrer com quem? Com alguém que sabe, com um colega que sabe, para poder ajudar, para poder ensinar. Muitas vezes até os próprios filhos estão mais inteirados nesse processo digital do que nós mesmos. Então, isso é muito preocupante para a gente, né? A presença das tecnologias digitais nas escolas não significa apenas a utilização de computadores, tablets, plataformas virtuais. Ela representa uma mudança cultural que modifica as relações entre ensinar e aprender. Neste novo cenário, o professor torna-se um designer de experiência e de aprendizagem, planejando atividades que despertam a curiosidade, incentivam a investigação e promovem a participação ativa dos estudantes. As metodologias tradicionais passam a conviver com as estratégias inovadoras, como a aprendizagem baseada em projetos, sala de aulas invertidas, gamificação e o ensino híbrido, que transforma, né, esse ambiente totalmente desconectado em um processo conectado. Não necessariamente que a gente precise estar conectados em computadores para que a gente possa atingir os nossos objetivos, tá? Mas que a gente possa trabalhar principalmente a parte dos projetos, né? Esses projetos que vão ganhando uma roupagem, que hoje estão sendo mais bonitos, que hoje está sendo bem mais interessante, porque hoje você pede um aluno para fazer um projeto, então ele vai ter, se você for um professor orientador direitinho, ele vai utilizar a IA de modo correto, né? Vai utilizar a IA para fazer uma capa, vai utilizar a IA para fazer uma pesquisa, mas vai saber que aquela pesquisa é uma base para o processo dele, não copiar e colar da IA, mas sim fazer com que ele peça a inteligência artificial para montar um esqueleto do projeto. Aí ele monta o esqueleto e ele vai buscar conhecimento dentro daquele projeto do esqueleto, certo?
ou quando vai trabalhar arte, que o aluno pode fazer um sketch de uma peça teatral, então, ali ele já monta toda aquela sketch para que o aluno possa exercer aquele processo em atividade presencial. Você imagina como é interessante você fazer com que a inteligência artificial, a IA, seja um condutor de conhecimento junto com você, dentro desse processo, para que o aluno possa desenvolver uma das habilidades principais, que é a habilidade da comunicação, né? Hoje a gente está em um projeto bem interessante, que esse projeto ele pode ser um projeto piloto nosso, para que você possa replicar ele nas salas de aula de vocês, que é o podcast. Podcast nada mais é do que um programa de entrevista, de perguntas e respostas, que você vai estudar, que você vai transformar aquele ambiente ali que você está em um momento de conhecimento, em um momento de troca de experiência, em um momento em que você pode trazer um tema, certo? Vocês já têm o tema de vocês, já pré-definido, agora é só estudar os temas e fazer o seu podcast ser. O podcast é simplesmente isso que nós estamos fazendo. Tem necessidade que nesse podcast você vá para um ambiente isolado, você e a equipe todinha para fazer isso aí? Não, você pode fazer um podcast como eu estou fazendo nessa live aqui, tá? Então, como é que você vai fazer? Você vai, dentro do Google Meet, você vai ter a pessoa que vai trabalhar todo o processo de locução, ou seja, aquele que vai ser o representante geral daquele podcast. Então, pronto. Então, é o João. O João é o produtor do podcast. Então, ele é quem vai fazer, né, todo o processo de perguntas e a quem vai ser endereçada aquelas perguntas. Então, todos do podcast, vamos supor que são 5 pessoas. Então, todas essas 5 pessoas, ela tem que estar visível, certo? Nesse podcast. Ou seja, não vamos trabalhar a hipótese de ter as nossas câmeras desligadas. Não, vamos trabalhar com nossas câmeras ligadas, que é para que a gente veja. Ah, professor, mas eu quero me reunir em um lugar só e fazer esse podcast só numa sala. Também pode, não tem nenhuma dificuldade. Então, a gente pode ter essas duas possibilidades. Fazer um podcast que nós vamos estar presenciando, né, assistindo junto com vocês, pelo link que vocês vão mandar, aquele podcast normal, certo? E dentro do Google Meet, ou você pode fazer uma gravação, também pode fazer uma gravação, certo? E colocar essa sua gravação no YouTube, para que ele gere o link, tá? E a gente possa estar assistindo também. E uma terceira situação, que eu prefiro que seja o plano B desses dois, o plano B desses dois, que seria o podcast só falado, certo? Só o áudio, né? Ele é bem comum, né? Os podcasts só o áudio, tá? Mas eu quero ver a equipe, certo? Eu quero ver a equipe. Então, nós vamos fazer um podcast de audiovisual, certo? Com audiovisual. Ah, professor, mas não deu, não conseguimos. Então, faz um podcast só de áudio, que também é aceitável, tá? Mas aí mesmo assim, você vai bater foto, você vai registrar aquele momento em que vocês estão reunidos, realizando ali o podcast, tá certo? Outra situação bem legal, certo? Nesse processo da era digital, né? É que nós, professores, podemos desenvolver vários projetos. Só que eu falei de 2 projetos muito interessantes, certo? Que é o que vocês vão fazer da do podcast, que vocês podem sim usar a ajuda da IA, com toda certeza, para montar o roteiro, como é que vocês vão fazer,
Isso aí não se discute. Por quê? Porque nós estamos numa aula de processos tecnológicos, então nós vamos precisar, então eu quero que você use à vontade, certo? Vamos tirar da nossa do, do, do nosso processo tecnológico que a IA atrapalha. Não, a inteligência artificial ela não veio para atrapalhar. Agora, o uso errôneo dela é outra coisa, certo? Então, vamos usar conscientemente, vamos usar os recursos que nós temos, recursos de áudio, recursos de vídeo, recursos de inteligência artificial, vamos usar o YouTube, vamos usar o Google Meet, vamos usar as ferramentas que a gente tem para transmitir aquilo que a gente está necessitando nessa disciplina, certo? Porque isso faz parte do mundo digital. E cada vez mais você vai se engajando mais nesse processo do mundo digital, tá? Quando você estiver fazendo seu trabalho, né, que você for fazer a apresentação, aí você vai botar uma capa bem bonita, se for no YouTube, você vai botar uma capa bem bonita na apresentação, para quando ele entrar nesse podcast, então ele entre em um ambiente bem legal, então você vai editar de uma forma aí que possa ser bastante atrativo. Por quê? Porque no mundo digital, ele tem uma situação bem legal, certo? Que é o quê? Como que nós vamos atrair o nosso público e o nosso público vai interagir com a gente dentro desse processo. Hoje eu estou aqui nessa live, estou no meu escritório, não estou na minha oficina, no meu ateliê. Se eu estivesse no meu ateliê, aí vocês iam ver ao fundo bastante coisa, né? São bonecos feitos de papelão, por causa das oficinas e tudo mais, certo? Mas aí aqui não, aqui nós só estamos em um processo neutro, que é no meu escritório onde eu trabalho durante a manhã inteira, certo? Mas a gente está desenvolvendo, certo? Trabalhos que ele possa ser mais atrativos, certo? Qual é a atração? Quando vocês estiverem ouvindo essa live, com toda certeza eu já coloquei uma capa, certo? Para te chamar a atenção para essa segunda live. E isso é muito legal quando a gente faz esse poder de atração. Aí você entra no meu, com certeza vocês vão assistir a live, vão entrar no meu canal. Aí quando vocês entrarem no meu canal, vocês vão ver que não tem vídeo aparecendo o professor Edmond em algumas circunstâncias. Vocês vão ter os vídeos já, todos eles com a sua capa, todos eles padronizados, seja do curso das oficinas, seja algum curso que a gente está aí, que posta lá as lives, as aulas, certo? Vai estar lá, tudo bonitinho, tudo padronizado. Isso é que transforma esse processo da era digital. Aí, como fazer isso? Como fazer isso? Nós vamos ter que aprender. Aprender numa disciplina dessa, aprender com o curso que eu vou montar agora no mês de agosto. Agosto eu vou montar um curso que é só para professores aprender o passo a passo da era tecnológica, ou seja, preparando o professor para um momento de era tecnológica. Como ele utilizar IA, como ele utilizar equipamentos dentro de sala de aula, como ele desenvolver projetos, né, como esse segundo momento, esse segundo item que eu coloquei aqui, que foi o projeto de uma sketch de uma peça teatral, onde a gente vai trabalhar a IA, mas a IA vai dar todas as dicas de cenário, todas as dicas de como que a gente vai montar todo aquele processo, tá? Porque dentro de sala de aula tudo é muito rápido, né? A gente não pode passar 3 meses dentro de um projeto de uma sketch, geralmente, quando eu trabalhava como professor de arte, né? Eu muito novinho, então a gente fazia umas sketches, eu passava um mês todinho escrevendo a sketch, pegava um livro para fazer um tema e escrevia a sketch todinha com suas interações e tudo mais. Depois eu saía dali daquele momento e ia, deixa eu ver, eu não me lembro mais como é, aqui no computador é digitar,
mas nós íamos teclar ali na máquina de escrever, né? Nós íamos digitar na máquina de escrever, certo? Datilografar, olha só. Então, eu ia datilografar, porque eu tinha um curso de datilografia, então eu ia datilografar todo ele, e incrível, porque eu tinha que datilografar, depois ir a Fortaleza para xerocar para cada componente daquela apresentação ter um roteiro, né, da sketch. E hoje a gente já faz isso, em menos de uma hora a gente já está com a sketch pronta, dependendo da ideia que a gente vai fazer, do livro que a gente vai apresentar, a gente vai estar com a ideia pronta, com o cenário pronto, já com o projeto pronto, para desenvolver com o aluno, para trabalhar com o aluno, certo? Sabe, fazendo com que o aluno já interaja, ele e a IA, né? Ele e a inteligência artificial, certo? Você não precisa nem fazer, você vai pedir o aluno para que ele faça seguindo as suas orientações, certo? Esse curso que eu estou montando, que já está com 3 meses que eu estou montando ele direitinho, certo? Que eu vou lançar agora no mês de agosto. Então, esse curso vai ser muito importante para quem queira participar desse curso, tá certo? Vai ser um curso, provavelmente, vai ser um curso híbrido, né? Nós vamos ter momentos pela tecnologia e nós vamos ter momentos presenciais, ok? Então, prepare quem quiser, já pode estar fazendo as suas pré-inscrições, que eu vou deixar lá no meu site, até o final dessa nossa disciplina, eu vou deixar as pré-inscrições lá no meu site, tá? Então, esse processo da era digital e essa minha preocupação com o professor tecnológico, certo? Ela traz conhecimentos que de pensadores, né? De pensadores que já pensavam além, legal, né? Pensadores que já pensavam além, Freud e outros mais, eles sempre foram pensadores além fronteira, além processos de, de, de quebra de tempo, né? Além tempo, tá? Então, segundo Moron, 2018, ensinar e aprender exige hoje muito mais flexibilidade de espaço, tempo, metodologia e tecnologia do que em qualquer outro período da história da educação. Essa afirmação evidencia a inovação pedagógica. Não depende exclusivamente da tecnologia, mas da capacidade do professor criar. É isso que eu venho trazendo, né, nesse curso que eu estou falando para você, tentar fazer com que o professor ele se adapte a esse processo das criações, de criar, né? E muitas vezes a gente otimiza o tempo nesse processo das criações que a gente vai fazendo por conta da nossa tecnologia, certo? Desse mundo digital. Então, hoje se você pede um aluno para estar fazendo um trabalho, você queira ou não, a principal fonte de pesquisa desse aluno vai ser a internet. Você ainda existe ameaça o aluno em ele tirar uma nota não boa, né? Tirar uma nota reduzida se ele vier com uma pesquisa tirada da internet. Às vezes a gente tem essa mentalidade, mas de qualquer forma, querendo ou não, eles vão estar trabalhando esse processo dentro da internet, dentro da tecnologia, é o que ele conhece, tá? Os nossos alunos, eles conhecem sim todos os nossos processos tecnológicos, celular, computador, internet e tudo, e, e talvez nem conheçam o que a gente já conheceu, que foi sentar em uma mesa numa biblioteca, né, sentar em uma mesa de uma biblioteca para transformar aquela nossa leitura em conhecimento
e desenvolver um trabalho através daquela nossa leitura dentro de uma biblioteca, né? Então, hoje as situações estão mais fáceis, certo? Porém, se essas situações mais fáceis, bem conduzidas pelo professor, então, essa situação, ela vai melhorar. Por quê? Porque você vai unir o conhecimento a esse processo digital, certo? Além do domínio das ferramentas tecnológicas, espera-se que o professor desenvolva as competências relacionadas à comunicação, criatividade, empatia, resolução de problemas, colaboração e aprendizagem permanente. A formação continuada passa a ser indispensável para acompanhar a velocidade das mudanças tecnológicas sociais. O educador do século XXI precisa estar disposto a aprender continuamente, experimentando novas metodologias e avaliando criticamente as suas práticas pedagógicas. Aí a pergunta é, como está a sua prática pedagógica? Você está trabalhando o quê? Você está sendo um professor conteudista? Pelas condições que temos a educação hoje, nós temos os professores, nós somos professores conteudistas, que chega dentro de sala de aula e nós temos o conteúdo e passamos o nosso conteúdo, e saímos dentro de sala de aula e passamos aquele conteúdo e saímos dentro de sala de aula e preparamos uma prova daquele conteúdo para que o aluno trabalhe aquele conteúdo. E muitas vezes nós ficamos sem utilizar aquilo que é bem importante para a gente, que é a tecnologia, certo? E os alunos vão estar lá, eles vão receber o conteúdo, aí eles vão pegar esses conteúdos e vão transformar em conhecimentos digitais. Esses conhecimentos digitais que muitas vezes são mal interpretados por nós, às vezes por conta de não termos capacidade, de não termos capacitação, por não ter um momento, né, de capacitação, que é muito corrido o momento do professor, né, aí nós passamos a ter momentos indefinidos, né, ou seja, ou eu estudo tecnologia, ou eu dou conteúdo, ou eu trabalho o processo da tecnologia, ou eu dou conteúdo, e aí fica esse gargalo tão pesado para nós que somos professores, tá certo? Então, vamos conhecer, vamos trabalhar, vamos nos inteirar, certo? Vamos trazer para a gente esse processo dessa aprendizagem tecnológica, vamos ser professor, né? Nesse momento do professor digital, certo? Isso não quer dizer que nós vamos ser substituídos. O professor nunca vai ser substituído por uma máquina. Nunca. Certo? Nós estamos aqui em um momento, né, eu poderia até criar aqui um avatar e colocar ele para dar aula para vocês, mas essa criação do próprio avatar, ele tem que ser com a minha autorização, ele tem que ser com a minha expertise dentro da tecnologia, ele tem que desenvolver aquilo que eu, como professor, quero desenvolver, não ele sozinho. Agora, eu posso dar autonomia para a IA, trabalhar, né? Trabalhar todo esse processo do avatar, que são situações que a IA, por si só, ela não vai chegar e dar um tema para você, tá? Se não for orientada por mim, professor. Então, tem todo um processo que a gente tem que aprender, que a gente tem que estar desenvolvendo. São aprendizagens que, mesmo que a gente saiba, mas tem alguma coisa que vai contribuir para uma melhoria de aprendizagem da gente. A gente tem muito esse vocabulário que a gente não está muito voltado para nós, os vocabulários tecnológicos, né? A gente só sabe os vocabulários que se integram ao processo de Instagram, aí a bios do Instagram, vou tirar uma selfie, né? Então, essas nomenclaturas elas já são bem comuns para a gente, que são nomenclaturas digitais. Só que a gente tem que avançar bem mais no mundo digital para que a gente possa conhecer.
E o mais interessante é que nós temos, para vocês que são professores de português, nós temos uma galera, nós temos aí uma galera tecnológica, que elas têm um vocabulário totalmente tecnológico, em que, se eles quiserem, eles podem estar falando essa linguagem tecnológica e nós ficarmos como se estivesse ouvindo um estrangeiro, né? Uma pessoa, um americano, falando, dois americanos falando e a gente sem entender nada. Por quê? Porque a linguagem tecnológica, muitas vezes, por nós não compreendermos, eles ficam falando entre si algumas coisas e a gente fica sem saber o que é que esses nossos alunos, que já são bastante tecnológicos, estão falando. Então, a gente tem que quebrar essa barreira de muitas vezes estarmos se negando a entrar no mundo tecnológico, né? Eu não estou generalizando, mas eu conheço vários professores que se negam a entrar no mundo tecnológico, principalmente aqueles que estão prestes a se aposentar. Eu vou me aposentar mesmo, vou querer essas coisas. Mas nós vamos precisar, gente, de forma, ou você iniciando sua carreira profissional, você estando já com 50% da sua carreira profissional, ou quando você estiver concluindo sua carreira profissional. Nós vamos precisar de qualquer forma. O mundo está tecnológico, as coisas vão a cada dia mais evoluir, certo? As coisas vão evoluir. Quando você vai ver uma grande diferença agora, nesse período da campanha política, vocês vão ver uma grande diferença. Por quê? Porque as grandes potências de marketing, né, as grandes potências de marketing, elas já estão sendo reduzidos os trabalhos dela. Por quê? Porque o mundo digital vai dar um potencial maior a determinadas situações aí no mundo político. E se o político não tiver uma expertise para esse processo, ele vai também se estagnar, certo? Se estagnar. Mas como tem assessoria política e tal, então, muitas coisas vocês vão ver de diferente agora nessa campanha política, tá certo? E por conta dessas novas tecnologias. Então, o mundo, ele está tecnológico, né? O mundo está tecnológico. Então, hoje eu estou trabalhando com um microfonezinho aqui, ó, certo? Já estamos prestes a encerrar, a trabalhar todo o meu estúdio de podcast. Só está faltando um equipamento que está para chegar e já provavelmente vou inaugurar ele nesse nosso curso de tecnologia de professor, certo? E isso é muito importante que a gente vá entendendo como que essa evolução está acontecendo, né? A evolução, pequenas empresas fazendo marketings grandiosos, certo? O tráfego pago que faz com que você seja acionado para comprar uma casa. Então, são várias coisas que acontecem que a gente tem que estar ligado nisso. Gente, muito obrigado, tá? Só lembrando para vocês que o podcast tem um manual, que você pode estar olhando o manual do podcast, você já tem o seu tema, certo? Pode até estar diferente aqui do manual, mas a estrutura do manual vai te dar uma orientação de como que você deve fazer. Então, para que você possa conhecer, você pode ter essas três situações. Você pode fazer o podcast no Google Meet, certo? Lembrando que o podcast no Google Meet, ele tem que estar com as câmeras ligadas. Você pode fazer a gravação do seu podcast, ou, plano B, você pode fazer o podcast só de áudio, certo? A prioridade é fazer audiovisual. A prioridade é audiovisual. Mas, se você não tem condição, a sua equipe não tem condição de fazer o audiovisual, aí você faz só o áudio. Tem aí na internet vários e vários aplicativos que pode estar te orientando no podcast, tá? Como que você vai lançar e tudo mais. Esse podcast nosso, ele é bem particular da nossa equipe, então ele não vai ser postado
em redes sociais, a não ser que vocês queiram postar. Mas a prioridade é postar no grupo, para que a gente, os links no grupo, para que a gente possa estar assistindo, todo mundo junto, e avaliando, principalmente quando nós estivermos na aula no dia 25, tá? Que a gente vai trabalhar bastante tudo aquilo que a gente fez. E para encerrar, vamos aqui com Paulo Freire, certo? O que é que Paulo Freire diz sobre esse processo do professor tecnológico? Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção e a sua construção. Essa perspectiva permanece extremamente atual diante da educação digital. As tecnologias ampliam a possibilidade de ensino, porém, continuam sendo instrumentos que podem intensificar, certo? Ou o pedagogo, ou o profissional, certo? Da educação, ou o professor. O verdadeiro diferencial da educação do futuro continuará sendo a capacidade do educador de inspirar e orientar e transformar vidas por meio de práticas inovadoras, éticas e comprometidas com a formação integral do ser humano. Continuamos. Pode mudar as gerações, pode mudar os professores, pode mudar as tecnologias, mas nós vamos estar na mesma situação. Mudar o ser humano. Fazer com que o ser humano seja um ser humano melhor. Fazer com que o ser humano seja um ser humano capacitado para o mundo de trabalho. Isso é muito importante para a gente, tá? Então, um grande abraço, né? Essa é a segunda e última live, né? Não vou fazer mais live, só na próxima semana que estarei fazendo as microvideoaulas de encerramento, tá? Para que a gente possa já estar fazendo os nossos momentos integradores, tá? Um grande abraço, seu professor, fiquem com Deus e muitas bênçãos para a vida de vocês. Tchau, gente.